Olá pessoal, estamos começando agora a resolução da segunda questão da prova da banca IBFC para o cargo de soldado do Corpo de Bombeiros que aconteceu lá no estado do Acre no ano 2022. É a segunda questão da prova de matemática, mas da prova no geral é a oitava questão, só para você se situar aí, tá bem? E ela começa da seguinte forma. O gráfico da figura representa a função f de x igual a log de x, logaritmo de x na base 10. Né? Porque a gente sabe que quando não tem nada aqui embaixo do logaritmo, é porque ele está na base 10. Para um valor positivo de x, ou seja, para quando x for maior que zero. Assinale a alternativa que apresenta o valor da área achurada do gráfico. Para a gente começar a poder responder essa questão, nós temos que responder algumas perguntas, né, que surgem através dessa questão. A primeira é, o que a nossa questão está querendo? A questão quer que a gente determine, olha, assinale a alternativa que apresente o valor da área achurada. A questão quer que a gente determine o valor da área achurada, que é justamente essa área aqui. E essa área, que figura representa essa área? Essa área aqui está representando qual figura, na verdade? A gente pode perceber que isso aqui é um retângulo. E qual que é a fórmula da área de um retângulo? A área de um retângulo nada mais é do que a base vezes a altura. Tá bem? Nós temos que responder outras duas perguntas agora. Quem é a base e quem é a altura? A base é mais fácil da gente determinar. Basta a gente observar que a base é a distância do 3 para o 5. A nossa base não mede 5, tá bem? Ela mede a distância do 3 até o 5. E qual é o intervalo? Qual que é a distância do 3 para o 5? Vamos pensar assim. Nós temos essa distância aqui. E temos, ficou tortinho, mas não importa, tá? Essa distância aqui. Esse 3, esse de cima aqui, mede 3. E esse de baixo, mede 5. É como se tivesse o 3 aqui e o 5 daqui até aqui, tá bem? É justamente essa distância aqui, ó. Quanto vale daqui até aqui? A gente consegue perceber, se nós cairmos essa linha de cima aqui para baixo, ela vai estar aqui. Se eu tenho 3, quanto falta para completar o 5? Falta 2. Esse raciocínio a gente consegue chegar de uma forma fácil, tá bem? Então, nós conseguimos determinar que a nossa base é 2. Falta a gente determinar quanto que vale a altura. Nós podemos perceber que a altura é justamente o ponto do gráfico quando x é 3. Ou seja, a gente tem que observar quem que é esse y aqui. É justamente o gráfico que é dado pela lei de formação que é apresentada na questão. Não é? Então, qual é a lei de formação do gráfico? A lei de formação é dada da seguinte. Vou copiar aqui embaixo. f de x é igual a log de x. Ou seja, para cada x, o meu y vai ser igual a o logaritmo de x. Certo? Qual é o x que nós queremos observar? Perceba que nós não queremos observar o do 5. Porque o x do 5 se dá aqui. Ó. E isso aqui é a altura do nosso retângulo? Não. A altura do nosso retângulo, ela se dá aqui. Ó. Essa é a linha que corresponde à altura do nosso retângulo. E é justamente a linha que corresponde a o log de 3. Perdão. Não de 5. O de 5 está aqui em cima. Nós queremos observar isso aqui embaixo. Então, f de 3 é igual a log de 3. Então, quanto que vale essa altura? Log de 3. Simples assim. Então, a minha área é igual a 2 vezes log de 3. Às vezes, quando a gente vê uma questão que envolve logaritmo, a gente já desiste sem nem ler a questão. Por quê? Porque nós temos dificuldades em lembrar as propriedades de logaritmo. Essa questão aqui ela é uma questão considerada fácil, porque nós só vamos utilizar uma propriedade de logaritmo e é uma das propriedades mais tranquilas de se lembrar. Por quê? Essa propriedade diz o seguinte, eu vou copiar aqui embaixo também, porque vamos desenvolver a conta aqui em cima também. Essa aqui é a altura, né, do nosso retângulo. Vamos observar qual propriedade que eu quero dizer. A propriedade diz o seguinte, A multiplicado pelo log de B na base C é exatamente igual a log de B elevado a A na base C. Ou seja, a base não vai mudar e o nosso logaritmo não vai mudar. O que vai mudar é que o número que estava multiplicando aqui vai se tornar a potência do nosso logaritmo. Tá bem? Então, o que vai acontecer é o seguinte. Se nós temos uma multiplicação aqui, o que vai acontecer é isso. Acompanhando esse passo a passo aqui. O A que estava multiplicando foi para a potência. Ou seja,
o 2 que estava multiplicando, ele vai para a potência. Ah, e qual é a base que tem aqui? A questão disse, né? Logaritmo de x na base 10. A gente já sabe, quando não existe nada aqui embaixo no log, é porque a nossa base é 10. Mas eu não preciso colocar essa base porque já é, enfim, entendido, já fica entendido. E aqui acabou a questão, né? A é igual a log de 9, 3 ao quadrado, igual a 9, e na questão, também conhecido como letra C. Enfim, a dificuldade nessa questão estava apenas em lembrar qual que é a propriedade do logaritmo que nós vamos utilizar. E a propriedade é que o valor que estiver multiplicando o logaritmo, ele se torna a potência do nosso logaritmo. E 3 vezes 3 todo mundo sabe fazer, né? Essa questão era difícil? O que é que impedia a gente de responder essa questão? Apenas lembrar da propriedade do logaritmo e talvez, né? Talvez determinar quanto que era a base do nosso retângulo, que equivale a 2, porque não é 3 nem é 5. É justamente a distância do 3 até o 5. Quanto equivale essa distância? Basta fazer uma subtração, né? Do 5 menos 3. Ou a gente pode pensar através daquelas linhas, né? Se eu tenho 3 e eu tenho 5 aqui embaixo, qual é a distância que está faltando? Enfim. É isso, espero que tenham gostado. Desenvolver um pouquinho a questão. De uma forma mais tranquila, mais com paciência, para a gente poder relembrar a propriedade do logaritmo também que nós utilizamos aqui. E a gente se vê por aqui. Logo mais estou postando um vídeo da terceira questão. No caso da prova, é a terceira questão de matemática, mas a prova seria a nona, tá bem? A gente se vê por aí. Tchau, tchau.